Convidamos agora o governador Germano Rigoto, membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, para que faça a sua contribuição ao nosso painel. Isso aqui, está ótimo. Eu gostaria de cumprimentar a todos e agradecer muito o convite que me foi feito para poder participar desse encontro, do 52º painel Telebrasil, e na pessoa do presidente Antônio Carlos Valente da Silva, eu quero cumprimentar toda a diretoria, os organizadores do evento, na pessoa também do diretor João Cox Neto, que está na mesa conosco, do diretor Luiz Alexandre Garcia, que é nosso coordenador deste painel. Eu cumprimento a todos os senhores, todas as senhoras que aqui representam, na verdade, o setor de telecomunicações, as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações, as fornecedoras de soluções tecnológicas de rede, os senhores dirigentes, senhores empresários, senhoras empresárias, representantes dos produtores de conteúdo multimídia, que estão aqui também, e prestadores de serviços digitais, de empresas prestadoras de serviços digitais. Então, nós estamos aqui com um encontro que realmente é muito importante. Eu tenho a honra de poder participar, a convite da direção. O Rômulo, quero cumprimentar o superintendente executivo César Rômulo Silveira Neto, o César Rômulo, que, na verdade, fez um primeiro contato conosco e disse da importância de participarmos desse painel, e dizer que tenho a alegria de estar nessa mesa com o Eduardo Costa, professor Eduardo Costa, diretor de inovação do FINEP, com o professor Márcio Oehlers de Almeida, diretor do IPE, a quem eu cumprimento, todos os senhores, todas as senhoras. E temos aqui alguns conterrâneos que eu gostaria de saudar, o Fábio Medina Osório, que vai participar do próximo painel. Vejo também o Cícero Aragon, diretor executivo do CBC, que participa de um painel em seguida, e nós trabalhamos muito com a área de cinema, isso no período de governo do Estado, e o Cícero foi um grande parceiro, e o César Alvarez, que na verdade é o coordenador do Programa de Inclusão Digital da Presidência da República, que é um grande amigo meu, que eu não sei se está aí o César Alvarez, eu acho que participa do painel da tarde, e é o homem da agenda do presidente, né? César Alvarez é o homem que, na verdade, não apenas cuida desse programa, mas tem que falar com o presidente Lula, é ele que define, é ele que faz toda a aceitação ou não da agenda do presidente. Então, eu quero cumprimentar a todos os senhores, todas as senhoras, e a razão da minha participação nesse painel, que é investimento em banda larga para o aumento da inovação, produtividade e competitividade nacional, tem a ver com algo que eu tenho lutado, trabalhado por muito tempo. Estou vendo o ministro Torinho aqui, que quantas brigas tivemos, e o ministro Torinho de um lado e eu de outro, representando o Congresso Nacional, e o ministro Torinho, no governo Fernando Henrique, foi um dos designados no momento que emperrou a reforma tributária para tentar desemperrar, junto com o ministro Malan, junto com o secretário Everardo Maciel. Estava de um lado o Torinho, o Everardo Maciel e o Malan, e do outro lado o Palocci, que era meu vice-presidente da Comissão de Reforma Tributária, quem era o outro, o Mussa Denis, que na verdade não está mais conosco hoje, nós perdemos o Mussa Denis, mas numa batalha muito difícil para tentar conseguir avançar a reforma tributária, que infelizmente até hoje continua parada, e agora parada no Congresso Nacional. E falando em Congresso Nacional, eu não posso deixar de destacar a presença aqui de amigos, de parlamentares, como o Júlio Semeghini, que é uma pessoa que tem uma relação tão forte com o setor, deputado Júlio Semeghini, que está aqui, o Eduardo Gomes, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara Federal, de Comunicações da Câmara Federal, a deputada Solange Amaral, o deputado Bilac Pinto e o deputado Rômulo Gouveia, que aqui representam o Congresso Nacional, e eu quero cumprimentá-los, saudá-los, porque eles têm a responsabilidade, nesse momento, de parte do que eu vou dizer, fazer acontecer. Fazer acontecer dentro da reforma tributária ou fora da reforma tributária. Quer dizer, a reforma tributária, o projeto está emperrado no Congresso Nacional. Eu não estou com muita expectativa que nesta legislatura e durante o governo Lula esse projeto avance, mas se existe algum espaço, nós temos que ainda trabalhar para ver da possibilidade de construção de mudanças profundas no sistema tributário nacional que nós necessitamos. E quando se fala em investimento em banda larga, nós não podemos deixar
de desvincular o que representa a estrutura tributária determinando dificuldades para esses investimentos. No governo Fernando Henrique, eu era líder do governo no Congresso Nacional. Eu fui líder do governo no momento que nós mandamos para o Congresso Nacional, o presidente Fernando Henrique mandou para o Congresso Nacional, as PECs, as propostas de emenda constitucional, que tinham a ver com aquilo que era um compromisso do presidente Fernando Henrique. As mudanças do capítulo da ordem econômica, a reforma previdenciária, a reforma administrativa e a reforma tributária. Qual foi a mudança que andou efetivamente por decisão política de governo? Foi a mudança do capítulo da ordem econômica. Quando, em 1998, nós tivemos o destravar para que tivéssemos investimento privado num setor que era fundamental que tivesse investimento privado, com as privatizações, isso foi resultado de uma decisão política correta, isso foi resultado de uma grande mobilização. Eu, como líder do governo, tive a responsabilidade de coordenar esse debate dentro do Congresso Nacional. E nós tivemos o quê como resultado disso? No setor de telecomunicações, investimentos de perto de 160 bilhões de reais. Nesses 11 anos, a partir de 1998, que é fundamental para o desenvolvimento, para o crescimento, para o aumento de competitividade da nossa economia, para aquilo que o Brasil precisa, para a geração de emprego e renda. São 320 mil empregos sendo gerados pelo setor hoje. Então, um setor que representa 6,1% do PIB nacional. Mas isso teve o destravar, teve a decisão política correta de fazer com que esse processo acontecesse. Mesma decisão política, ministro Torini, não aconteceu com a reforma tributária. Havia uma decisão do governo, ou pelo menos o anúncio do governo de fazer a reforma tributária, e simplesmente, na área econômica do governo, havia uma decisão na direção contrária. Reforma tributária significa a possibilidade de perder receita. Reforma tributária significa a possibilidade de entrar num jogo de braço com estados e municípios e a União perder aquilo que tem. Então, esta decisão de fazer andar o capítulo da ordem econômica não foi a mesma nos 8 anos do governo Fernando Henrique. Eu posso falar que estive dentro do governo, estive de um lado e depois de outro lado, brigando com o governo para fazer avançar a reforma tributária. E não houve essa decisão. A decisão, que no meu modo de ver, foi equivocada. Veio o governo Lula, e o governo Lula assume também o compromisso de fazer andar a reforma. O que acontece? Nós tivemos com o ministro Palocci, que era meu vice-presidente da Comissão de Reforma Tributária, o ministro Palocci pegou o projeto que tínhamos elaborado, aperfeiçoou esse projeto e mandou para o Congresso Nacional. Eu era governador do Estado, fui com os outros 26 governadores, junto com o presidente Lula, entregar o projeto no Congresso. Mas não houve a mobilização, a decisão política que deveria ter havido para que esse projeto avançasse. Toda a credibilidade, todo o apoio popular, toda a força que o presidente tinha dentro do Congresso Nacional não foi aproveitada porque outras prioridades foram dadas e a reforma tributária foi abandonada no primeiro mandato do presidente Lula. Veio o segundo mandato. Presidente Lula reeleito, porque presidente Lula com uma grande credibilidade, com uma grande base de sustentação no Congresso Nacional, o que ocorre? Simplesmente demorou para mandar as modificações que tinham que acontecer já no projeto, porque aí nós já tínhamos nota fiscal eletrônica, nós tínhamos ferramentas que antes não haviam e que permitiam a implantação de um novo sistema tributário no Brasil. Pois bem, demorou, perdeu o ano de 2007, ano que era fundamental, que era o primeiro ano do segundo mandato. Foi uma discussão com relação à CPMF, perdeu a CPMF e a reforma só chegou em fevereiro de 2008, em ano eleitoral. O que acontece a partir daí? Período eleitoral complica o avanço de uma reforma tributária. E simplesmente até hoje a reforma tributária está parada no Congresso Nacional, com o Congresso, meus deputados, enfrentando todas as dificuldades que está enfrentando para ter mais produtividade. Eu não tenho dúvida que a recuperação da imagem da instituição, aquilo que hoje principalmente o Senado Federal sofre, poderia acontecer se houvesse priorização de questões como essa. Mas priorização para valer, priorização para enfrentar, priorização para modificar a proposta que está lá, priorização para ver as divergências que existem entre os entes federativos, setores da sociedade. Mas, infelizmente, eu não estou vendo isso. Estou vendo um projeto abandonado, um projeto que não está andando e simplesmente jogando isso tudo para 2011, novo governo e novo Congresso. Uma reforma tributária, ela tem que ter transição.
2 anos é para iniciar a vigorar um novo sistema tributário. Se nós votarmos em 2011, nós vamos ter o início de vigorar esse sistema tributário em 2013. E o setor é um dos setores que mais clama por uma reforma tributária. O César Rômulo me apresentou um conjunto de posições do setor com relação a modificações que teriam que acontecer tanto na Constituição como na legislação infraconstitucional para destravar o setor, para desonerar mais o setor. Eu acho que esse trabalho, presidente, ele é um trabalho muito importante. Ele deve ser, os nossos deputados, os nossos senadores, devem receber esse conjunto de sugestões. Os deputados mais identificados com o setor devem trabalhar dentro do Congresso Nacional para conscientizar da importância de termos essas modificações, ou através da reforma tributária, ou independente da reforma tributária, mas mostrando que efetivamente nós temos uma situação que hoje penaliza muito esta possibilidade de maiores investimentos em banda larga, de maiores investimentos num setor que é fundamental para o desenvolvimento do país. Se nós olharmos, nós vamos ver que tem dificuldades para isso, tá? Muitas dificuldades. Se nós olharmos o que representa os tributos, tá, que são imputados aos serviços de telefonia fixa e celular, eles equivalem a 42,7% da receita líquida desse serviço. Segundo, se tem, é a maior carga tributária sobre o serviço no mundo de telecomunicações. Se nós olharmos o que representa o total do faturamento das empresas e o que representa os tributos que são cobrados, nós vamos ver que realmente essa carga tributária de perto de 43% é muito alta. Mas a dificuldade de mudar isso é exatamente pelo fato que os estados, a União, estão arrecadando muito em cima do setor. Então não é fácil essa mudança. E essa mudança vai ter que ocorrer em etapas, com transição. Então, este gráfico que mostra o que representa a carga tributária sobre o setor, o que representa a tributação sobre o que faturam as empresas, mostra também que, além da necessidade de mudança, as dificuldades para se conseguir mudar isso. Dê uma olhadinha aqui. A maior parcela da carga tributária sobre o setor, ela vem exatamente do ICMS. Tá? Então, isto dificulta a realização da política de universalização, tá? E isto também dificulta o avanço na reforma tributária. Por quê? Porque se nós olharmos o que aconteceu ao longo desses anos com relação ao ICMS, e nós olharmos o que representa, tá, o ICMS sobre telecomunicações dentro do ICMS global, nós vamos ver que ele está representando aqui, me ajudem que eu estou com dificuldade de leitura, mas deve ser em torno de 12% do total do ICMS cobrado vem da área de telecomunicações. 12% do total. Tá? Então, é muito significativo para os estados o que os estados cobram exatamente sobre o serviço de telecomunicações. E, sem dúvida, ao lado do PIS, ao lado da COFINS, ao lado das contribuições de intervenção sobre domínio econômico, que são 2, ao lado de taxa, nós vamos ter uma carga tributária que chega a 43%, em média. Sendo que em alguns estados, porque o ICMS é muito mais alto do que em outros, 33%, 34% de alíquota, a média é 25% no Brasil, a maior parte dos estados é 25%, mas tem muitos estados com 33%, com 34%, 35% de alíquota, porque não existe uniformidade de alíquota, é um dos problemas que nós temos no sistema tributário nacional. Então, esta situação é que tem que ser enfrentada. Se nós olharmos, o valor bruto da produção do setor de telecomunicações, 177,7 bilhões, 6,1% do PIB, imaginem o que representa essa tributação que existe sobre o setor. Eu diria que aquilo que nós estamos, através da Telebrasil, recebendo, que é um conjunto de sugestões de como mudar o sistema tributário para destravar o setor, para gerar mais emprego, para gerar mais investimento, eu acho que é o caminho. Elemento 1. Os tributos incidentes sobre qualquer transação tributável serão sempre demonstrados com a máxima transparência e por fora. Na proposta de reforma tributária, meus prezados deputados, nós lutamos dentro do Conselho de Desenvolvimento Econômico
para que fosse por dentro. Quer dizer, nós não teríamos tributo sobre tributo. O tributo recaindo sobre o tributo. Há uma resistência muito grande dos estados, porque dizem que se a alíquota vai ficar bem mais transparente, para não haver uma redução de arrecadação, vai ter que aumentar a alíquota, vai dar mais transparência para o que está sendo cobrado, a grita vai ser enorme, porque ninguém vai aceitar aumento de alíquota. Então, há uma resistência dos estados para fazer esta cobrança mais transparente do ICMS, mas eu não tenho dúvida, na proposta de reforma tributária que está no Congresso Nacional, mesmo com transição, nós temos que caminhar na direção do que solicita a Telebrasil, que é os tributos incidentes sobre qualquer transação tributável serão sempre demonstrados com a máxima transparência e por fora, não por dentro. Elemento 2, inserir no modelo de tributação o princípio, não incidirá tributo sobre tributo, ou seja, nenhum tributo comporá a base de tributação de outro tributo. Elemento 3, inserir no modelo de tributação a definição dos elementos que compõem a receita de serviços regulados de competência da União, que é o caso, é de responsabilidade da respectiva agência reguladora e não do CONFAS, do Conselho Fazendário Nacional. Qual é o objetivo? É fazer com que nós tenhamos um sistema tributário mais estável. Por quê? Porque, na verdade, uma das questões que nós temos dentro do sistema tributário nacional e que mais prejudica o setor é esta instabilidade de alíquotas que podem ser modificadas de um dia para o outro. Esta falta de uniformidade que existe no sistema tributário, e principalmente na cobrança pelos estados. Como a Constituição determina uma alíquota de 12% que pode chegar a 25%, que pode chegar a mais do que 25%, não pode reduzir de 12%, teria que ter uma decisão do CONFAS, mas pode chegar a 33%, pode chegar a 34%, pode chegar a 35%. Como o setor, junto com combustível e junto com energia elétrica, são os setores de mais fácil cobrança, porque não existe possibilidade de evasão, então o resultado é imediato para os cofres dos estados, a facilidade da cobrança, a não evasão fiscal, o retorno imediato para os cofres dos estados, existe esta instabilidade. O que nós precisamos? Não apenas termos esta transparência, mas termos uniformidade de alíquota em todo o território nacional. A proposta que está no Congresso Nacional, ela tem a fusão do PIS, COFINS, CID e Salário Educação, no IVA federal. Ela funde tributos para racionalizar, para simplificar o sistema tributário nacional. Acaba com o PIS, acaba com a COFINS, acaba com o Salário Educação e acaba com a CID. Estão querendo tirar a CID. Nós queremos, além de manter a CID, trazer o IPI para dentro deste IVA federal. A contribuição sobre o lucro é fundida com o imposto de renda à pessoa jurídica, dentro de um processo de racionalização. E o ICMS teria uma legislação nacional. O ICMS teria 5 faixas de alíquota, uma alíquota especial, uma alíquota reduzida, uma alíquota ampliada, uma alíquota básica e uma alíquota seletiva. Mas alíquotas uniformes em todo o território nacional. Esta questão, meus deputados, ela é fundamental que nós tenhamos mais uniformidade de alíquota. Nós tenhamos esta possibilidade de um sistema tributário mais estável. Eu poderia citar aqui todos os pontos, que são 15 pontos, se eu não me engano, que são 12 pontos, 12 elementos que são elencados pela Telebrasil como alternativas para melhorar a situação tributária do setor e dar mais estabilidade e melhores condições de investimento. E fazer aquilo que acontece no resto do mundo, que nós temos um sistema tributário que não tem nada a ver com o que acontece no mundo. Pois bem, eu acredito que nós temos que pegar esses 12 elementos, conscientizar o Congresso Nacional, conscientizar o Poder Executivo, levar para dentro do Conselho de Desenvolvimento Econômico, levar para dentro dos órgãos, dos meios de comunicação, mostrando as diferenças que temos do Brasil para outros países, sair da Carta de Guarujá, que vai ser o resultado desse encontro, uma posição clara de não adiamento mais da reforma tributária, de enfrentamento dessa questão. Não se pode jogar para 2011, se existe algum espaço para a gente trabalhar em cima da reforma, nós temos que fazê-la avançar. Então, eu acredito que nós temos que, em cima do estudo que foi feito, ver qual o trabalho que se pode fazer para, se não a totalidade desses elementos, pelo menos grande parte deles, possa significar um balizamento para o trabalho do setor,
do Congresso Nacional, do Poder Executivo, na mobilização de convencimento da sociedade. Eu quero dizer, viu, só para amenizar um pouco a minha fala aqui, final, que eu recebo, quando o professor falava e deu problema no microfone, não é problema de telecomunicações, é problema de energia. Ele disse, não, isso aqui não é problema, eu tenho uma experiência, que eu estava falando, e com o microfone, com fio, e simplesmente não é diferente daqui. E deu um ruído no microfone e o microfone começou a falhar. Aí aliás, eu não tinha começado a falar, era o orador anterior que estava falando e começou a falhar o microfone. E eu era o seguinte. Aí quando eu peguei o microfone começou realmente a ter problema. Me deram um outro microfone. Eu peguei o microfone, pior do que o anterior, mas ainda com som melhor, e fiquei falando. Aí eles resolveram trocar o microfone quando eu estava falando. E eu peguei o outro microfone, e eles me deram um, e quando eu peguei, eu fiquei com o microfone preso na mão, levando choque, sendo eletrocutado. Simplesmente as pessoas me diziam, eu não conseguia mais falar, porque o choque era forte que eu recebia, a descarga elétrica. E as pessoas diziam, larga o microfone, como é que eu vou largar o microfone? Não, o microfone estava grudado na mão. E se não arrancam o microfone da tomada, desligaram a energia, eu teria ficado eletrocutado. Então, essa história que não é problema sim. Eu tenho uma experiência muito ruim nessa história de microfone. Mas eu quero dizer que eu estou me colocando à disposição, junto com os nossos deputados que aqui estão, eu estou sem mandato, mas dentro do Conselho de Desenvolvimento Econômico, nesse momento, o presidente Lula está dando posse aos membros do Conselho, eu teria que estar em Brasília, porque eu estou sendo reconduzido, e eu coordeno a discussão da reforma tributária dentro do Conselho de Desenvolvimento Econômico, fazendo todo um acompanhamento dessa questão. Eu não posso estar lá em Brasília, porque eu tinha assumido compromisso aqui, para ter essa recondução dentro do Conselho, mas nós podemos levar essas questões lá para dentro, para tentar mostrar o que se pode avançar na questão tributária para se ter mais investimento em banda larga, ter essa melhor competitividade, ter o país acompanhando minimamente o que acontece no resto do mundo. E as sugestões são importantes. Rômulo, sugestões também, eu quero contar uma história até para também desanuviar, mas essa aqui é verdadeira, aconteceu em São Vicente. Eu ando por aí, e eu quando era presidente da Comissão de Reforma Tributária, Seneghini, eu andei pelos 26 estados da federação. E tu recebia uma carrada de sugestões, eram dicas de todo lado. Aí me contaram uma história que aconteceu aqui em São Vicente. São Vicente, vocês imaginam o que era a importância da Igreja Católica há alguns anos atrás. O que representava o padre no município? Ele mandava mais do que o prefeito, do que o intendente, quando tinha intendente. E aqui em São Vicente diz que o padre, então ele fazia todo mundo se confessar. Todo mundo se confessar. Todo mundo tinha que se confessar com ele. Aí, um belo dia, tinha um cara que não se confessava, o malandro da vila, não tinha jeito de se confessar. Os amigos dele diziam, tu vai morrer no pecado, tu tem que te confessar, tu tem que te confessar. E ele não se confessava. Um dia ele disse, eu vou me confessar, um dia histórico. Os amigos levaram até a porta da igreja, ele foi no confessionário e disse, seu padre, eu quero contar meus pecados. Aí o padre perguntou, qual é, meu filho, os seus pecados? Não, eu estou tendo um caso com uma senhora da vila. O padre perguntou, quem é ela, meu filho? Ele disse, não, padre, eu sou um cavalheiro, eu não vou dizer o nome. Aí o padre disse, não, eu vou lhe ajudar. É a Joaninha do seu Antônio. Ele disse, não é seu padre. E o padre disse, não, é a Lourdinha do seu Manuel. Ele disse, não é seu padre. E o padre continuou, é a Heleninha da Quitanda. Ele disse, não é seu padre. E o padre tentou mais umas 4 vezes, ele disse, sabe do que mais, seu padre? Eu não vou dizer. E foi porta fora. Chegou lá fora, os amigos cercaram ele e perguntaram, como é, rapaz? Te confessou? Te confessou? Ele disse, olha, confessar eu não me confessei, mas consegui cada dica. Tá? Na verdade, essa questão, as dicas de como nós podemos ter um sistema tributário mais racional, mais eficiente, mais justo, tá? E parte disto está aqui nesse trabalho, deve balizar todo o conjunto de ações que não a entidade, tá? A entidade com seu poder de fogo, de sensibilizar, de fazer o lobby correto. A gente fala a palavra lobby como algo negativo. Nos Estados Unidos, no Congresso americano, existe um lobby que está ali totalmente regulamentado. O que acontece? O que é o lobby? É chegar e falar com os deputados, falar com os senadores, falar com os membros do Congresso Nacional, falar com os amigos da imprensa, tá? Os formadores de opinião, mostrando qual é a realidade e como é que se pode mudar essa realidade. A conscientização é fundamental para se conseguir uma situação que permita
que esses perto de 160 bilhões de investimentos em 11 anos possam crescer ainda mais nos próximos anos com uma situação de um sistema tributário mais racional, mais eficiente e mais justo. Muito obrigado. Governador Germano Rigotto, muito obrigado pelas suas palavras. Uma belíssima explanação sobre a complexidade do nosso sistema tributário, sem dúvida nenhuma, mais uma vez demonstrando o excesso de carga tributária sobre o setor de telecom, a necessidade de fazermos uma reforma. E eu mencionaria a importância de nós termos uma estrutura tributária que possa estimular o desenvolvimento da inclusão digital nesse país como uma política governamental. E para isso ficou claro o convite feito da importância do envolvimento do setor para influenciar de uma maneira positiva essas políticas